Boa noite! Essa é uma das lives com um dos maiores bastidores pela importância do tema, que é abortamento. Que dificuldade de entender, que dificuldade de explicar, por que são tantas informações assim. Eu espero hoje poder definitivamente trazer as respostas que vocês precisam para, no mínimo, compreender e tomar uma grande decisão, que é poder seguir em frente sabendo o que pode acontecer. Eu acho que vocês vão escutar algumas palavras que não estavam preparados ou não esperavam ouvir, mas, como sempre, esse é o meu grande objetivo aqui, que é trazer informação real, certo? É um tema muito legal, assim, é um tema que eu adoro conversar, adoro mesmo, porque muitas vezes quando eu converso sobre abortamentos com casais que estão passando por essa dificuldade, depois no final da conversa eu escuto coisas tão boas, eu falo, poxa Davi, eu me senti mais acolhida agora, eu me senti melhor orientada, acho que agora eu sei o que eu vou fazer. Então, eu aguardava muito por essa live, eu segurei para fazê-la, porque essa live exige da gente alguns bastidores, ela exige uma base de informação que eu já fiz em lives anteriores, então vocês vão ver em alguns momentos, olha, para você entender melhor, revisa lá as lives e assim vocês conseguirão entender, certo? Mas o nosso tema hoje é sobre abortamentos. Eu quero explicar exatamente tudo o que tem de informação científica, aquilo que tem eficiência, o que não tem eficiência, por que ocorrem os abortamentos, o que nós podemos fazer. Tem 1 milhão de coisas na internet, vamos filtrar aquilo que é importante, o que não é importante, o que é certo, o que é errado, e assim, quem sabe, chegar a uma definição do que fazer em cada caso, ok? Vamos lá. Abortamento. Eu diria que esse é um dos temas que mexe muito com os casais, porque é muito sofrido. Só quem passou por isso, ou quem passa por isso, consegue quantificar esse sofrimento. A perda gestacional para a mulher, para o parceiro, mexe muito com a parte física e emocional. Quando a mulher engravida, mesmo às vezes, até mesmo quando a gestação é não planejada, a gente já enxerga o quartinho do bebê, a gente já enxerga a criança na nossa casa, a gente já enxerga a nossa família como seria, nós já conseguimos enxergar a felicidade de receber um filho e de repente tudo isso é ceifado por uma perda. E aí quando ocorre essa perda, além da dificuldade do luto, por ter perdido, vem um segundo luto, a falta de orientação. E eu vou falar para vocês que eu não sei qual é pior, o luto pela perda ou o luto pela falta de orientação que não nos permite seguir. E normalmente a história é assim, o casal vai lá, engravida pela primeira vez e tem uma perda gestacional, ocorre um abortamento. E aí quando volta no ginecologista, quando conversa com as pessoas, ela começa a perceber, caramba, um monte de gente já abortou também, eu nem sabia que era tão comum assim, e o ginecologista trata a situação com tranquilidade, fala assim, olha, uma perda gestacional, isso pode acontecer, fica tranquila, a próxima vez vai dar tudo certo. Então o mundo conspira para tratar aquela perda gestacional de uma forma simplificada, para não elaborar muito, para que você engravide de novo, porque teoricamente na segunda vez vai dar tudo certo. E normalmente os casais aceitam isso, assim, é sofrida a primeira perda, é sofrida, mas geralmente os casais aceitam e vão para uma segunda perda, vão para uma segunda gestação. Só que de repente, quando ocorre uma segunda perda, aí o problema é muito maior. A segunda perda gestacional, fala assim, caramba, o raio caiu 2 vezes no mesmo lugar, teoricamente se eu engravidasse de novo daria tudo certo, e de repente uma nova perda gestacional, e isso mexe muito com o psicológico dos casais. O medo de engravidar de novo, o medo de passar por um novo abortamento, e aí procura o médico, e o médico não tem clareza na busca pelas causas. Quando entra na internet, então, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu sou fã da informação, eu acho que tem que ir no Google mesmo, não tem muita conversa, não tem mais discussão técnica em relação a isso, todo mundo vai no Google buscar informações. Agora, buscar por abortamento no Google é perigosíssimo. Por quê? Tem muita informação lá que vai trazer um estresse emocional muito grande. Então, de toda a medicina reprodutiva,
Qual é o que eu mais tenho medo da busca por informação na internet? Abortamentos. Porque as informações de lá estão bagunçadas demais, tem muita coisa e a chance de você se perder lá é muito grande. Então, o que eu quero trazer aqui hoje? Informação. Tudo começa quando ocorre um primeiro abortamento. E o ginecologista vem e fala assim, puxa, mas isso é comum. É comum mesmo? É isso que acontece? Com que frequência acontecem os abortamentos? Eu trouxe números. Eu adoro números, né? Os maridos me agradecem, o marido gosta de números. O abortamento ocorre de acordo com a idade da mulher. Mulheres jovens de 20 a 30 anos de idade têm mais ou menos 10% de risco de abortar. Mulheres de 30 a 35 anos de idade têm 15% de risco de abortar. De 35 a 39 anos, 25% de risco de abortamento. De 40 a 44 anos, de 40 a 50% de risco de abortar. Uma mulher de 40 a 44 anos tem quase 50% de risco de ter um abortamento. Com 45 anos ou mais, esse risco é de 80 a 90%. Vejam o incremento do risco do aborto conforme o avanço da idade da mulher. E aí as pessoas falam, o abortamento é comum, o abortamento é comum. É comum mesmo. Em média, 20 a 25% dos casais que engravidam abortam. Se nós pegarmos isso na população geral, de cada 100 mulheres que engravidam, 25 vão abortar. É muita gente. Agora, não confundam a palavra comum com a palavra normal. Não é normal abortar, é comum abortar. Porque normal é engravidar e a gestação evoluir. Porque quando você interpreta com o seu ginecologista que é normal abortar, você pode esquecer de investigar alguma coisa para tentar evitar que ocorra. Porque uma nova perda. Porque se você perdeu, se houve um abortamento, havia uma causa. Sempre tem uma causa que leva ao abortamento. Não existe abortamento sem causa. O problema é que às vezes nós não conseguimos encontrá-la. Então todo abortamento tem uma causa. Havia um problema. E aí, quando ocorre uma perda, nós temos que tentar interpretar se o risco de uma nova perda é maior e se há alguma coisa que nós possamos fazer para prevenir a próxima. É consensual, acadêmico, que quem teve uma perda gestacional pode tentar de novo sem sequer fazer alguma investigação. Eu só peço um cuidado. Antes de interpretar dessa maneira, veja duas informações, a idade e a saúde da mulher. Porque senão eu vou fazendo isso de uma forma aleatória. Por que as pessoas falam que quem teve uma perda pode engravidar de novo sem fazer investigações complementares? Porque o risco de uma nova perda é igual. Ou seja, se você tem de 35 a 39 anos, o risco é de 25% de aborto. Ou seja, você tem 75% de chance de engravidar de novo e a gestação evoluir. Então, antes de eu fazer diversos exames e às vezes fazer terapêuticas que não são comprovadas, se você engravidar naturalmente, você tem uma chance de 75% de engravidar e a gestação evoluir, em média. Depois vocês vão ver que os números vão variando conforme a publicação. Então, o único cuidado nesse momento para quem teve uma primeira perda é avaliar a idade da mulher, avaliar a sua saúde, sobrepeso, diabetes, tireoide, ver se a saúde está legal e fala para o casal, pode tentar de novo. Quando a gente fala pode tentar de novo para o casal que está indo para a segunda gestação, isso não quer dizer que ela vai conseguir engravidar e a gravidez vai evoluir. Significa simplesmente que eu acredito que se ela conseguir engravidar de novo, ela tem 75% de chance de evoluir. E é isso que os ginecologistas tentam transmitir para vocês como informação. Às vezes eles não entram nos porquês disso tudo, mas eles falam, não, vamos de novo que a maioria vai bem. E eles estão corretos. Só que quando engravida de novo e aborta, aí o lado psicológico mexe muito. E se você vier com essa conversa de que simplesmente nós vamos tentar de novo de forma indiscriminada, o casal hoje em dia não aceita mais. Nossos avós aceitavam, depois a gente vai ver se eles estavam certos ou errados. Mas hoje em dia, a população moderna, vamos falar dessa eu não estou falando só de mulher não, homens e mulheres, eles querem encontrar um porquê. E aí entra o perigo. Aí entra a margem de achar explicações incoerentes e inconsistentes. E o casal acha que encontrou o problema quando na verdade não encontrou.
E a partir de agora, discutindo 2 ou mais perdas gestacionais, é que entra a indicação técnica de fazermos investigações complementares. E eu vou tentar simplificar tudo isso para que vocês consigam entender. Porque no fundo, só existem 2 causas para que ocorra um abortamento. Ou o problema era com o bebê, ou o problema era com a mãe. Simplifiquem esse entendimento. Como assim, Davi? Na esmagadora maioria das vezes, o abortamento ocorre porque havia algum problema com aquele embrião e não permitiu que aquele embrião evoluísse para que nascesse algum bebê com uma síndrome. E isso é um mecanismo de proteção e seleção natural para que não haja o nascimento de um bebê com síndrome. Então, quando o embrião é geneticamente alterado, ele vai abortar em 98 a 99% das vezes. Então, quando o problema é o embrião, o abortamento vai ocorrer e não depende do seu desejo, das suas ações. Porque quando aquele embrião tem uma alteração genética, você pode fazer o que você quiser para tentar prevenir, que você não consegue prevenir aquela perda, porque aquela gestação está programada geneticamente para não evoluir, prevenindo o nascimento de um bebê com síndrome. E muitas vezes esse entendimento é muito importante para o casal. Porque quando a perda é fetal, eu posso tranquilizar o casal que acha que perdeu porque teve relação sexual, porque estava estressado no trabalho, porque passou nervoso, porque subiu escada, porque não fez repouso, porque não tomou Trogestan, porque o médico não viu, porque demorou para saber, porque tomou um vinho. A cabeça da mulher enlouquece quando ocorre uma perda gestacional e tudo que ela mais quer achar é alguma coisa que justifique a culpa dela ter perdido. E quando o problema é o embrião, você não poderia ter feito nada para ter evitado aquela perda e tampouco fez para ter ocasionado. A culpa não é sua. A culpa é o embriãozinho que não poderia evoluir. E você não tem nada a ver com isso. E isso explica a esmagadora maioria das perdas gestacionais. Isso explica quase 80% das perdas gestacionais causadas por alterações fetais. Então, quando o problema é o bebê, é um motivo até de tranquilidade para o casal, ou deveria ser, porque aquilo foi um momento para que prevenisse um problema maior com aquela criança no possível nascimento. E a segunda causa de perda gestacional são causas maternas. Alguma coisa ocorreu com o corpo da mulher que não permitiu que aquela gestação evoluísse. E aí nós abrimos um leque de possibilidades que nós vamos falar daqui a pouco. Nós vamos falar de fatores anatômicos uterinos, trombofilia, será que tem questões imunológicas? O que será que mais tem para que a gente possa entender e pesquisar, investigar, para tentar justificar se havia algum fator materno que tenha levado ao abortamento. Então, minha aula, a nossa live, vai ser dividida em 2. Vamos entender a fundo essa questão embrionária? O que ocorre? Por que os bebês podem se formar com alterações genéticas? Que exame eu posso fazer para investigar isso? É possível prevenir esse tipo de perda gestacional? É a primeira parte da live. A segunda parte, a parte fetal já foi vista. O que eu posso fazer agora com a parte materna? Que exames eu devo fazer? Qual tem comprovação científica? Qual não tem comprovação científica? Vale a pena tomar heparina, corticoide, imunologia, intralípide, sei lá. Essa parte materna nós vamos deixar para a segunda parte da aula, certo? Vamos falar de causas fetais, as mais frequentes. Eu acabei de falar para vocês, olha, quanto maior a idade da mulher, maior o risco dela abortar, chegando até 80%, 90% em mulheres com mais de 45 anos. Por que esse risco de abortamento é tão grande? Esse daqui é um gráfico que mostra o risco da formação de embriões geneticamente alterados de acordo com a idade da mulher. Esse gráfico é feito em tratamentos de fertilização in vitro, onde nós fazemos um estudo genético embrionário e podemos ter acesso a essa informação. Então nós vimos que mulheres mais jovens, elas têm uma incidência menor de embriões geneticamente alterados. E olha o que acontece aqui no gráfico, você começa a olhar depois dos 37 anos. Olha o que acontece com essa curva quando vai se aproximando dos 45, 46 anos de idade. Ela chega lá perto dos 90% de alteração genética do embrião.
Então, é isso daqui que justifica a perda genética por alteração genética do embrião. Esse incremento de risco que ocorre aqui dos 30 anos de idade, quando tem uma alteração, risco de alteração genética de 30% a 50%, e de repente vai chegando a 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, quando a idade da mulher se aproxima dos 45 anos de idade. Então, quanto maior a idade da mulher, menor a qualidade do óvulo, maior o risco de alteração genética do embrião. Consequentemente, se é assim que a natureza programa para que o embrião geneticamente alterado não nasça, maior o risco de abortamento. Certo? Então, uma mulher que é de 42 anos, que teve 1, 2, 3 abortamentos, tem um risco muito alto. Então, uma mulher de 42 anos tem 60%, 70% de risco de abortar. A mulher tem que entender isso. Poxa, eu vou ficar investigando causas maternas, trombofilia, as coisas, vou usar heparina. Gente, olha o óbvio. O risco pode ser, na grande maioria das vezes, fetal. Então, nós temos que tomar cuidado em saber que isso pode acontecer. E aí, quando nós avaliamos esse risco, nós temos que tomar um cuidado. Por quê? Porque quando nós falamos que a causa é genética, existe hoje 2 medidas que nós podemos fazer para estudar e analisar isso, que devem ser cuidadosamente discutidas. Uma, eu devo fazer o estudo genético do aborto? Eu vou explicar o porquê. 2, eu posso fazer uma seleção genética do embrião para transferir o embrião no meu útero, só se ele for geneticamente normal? Eu posso fazer uma fertilização in vitro com seleção genética embrionária e transferir o embrião geneticamente normal para proporcionar maior chance de ter um bebê em casa e diminuir o risco de abortamento? Então, são 2 ações que nós fazemos quando pensamos em causas fetais que devem ser muito bem entendidas. Vamos falar sobre o estudo genético do aborto. Eu estou lá com um casal e eu quero saber por que aquele casal abortou. Então, quando eu tenho o abortamento, eu pego aquele material que saiu e mando para análise genética. Não é aquela análise que faz no hospital, não, que é um anatomopatológico comum, que aquilo lá não vai resolver nada para mim. Agora, eu posso fazer uma análise genética do embrião e receber um laudo. E esse laudo pode ser de um embrião geneticamente normal ou de um embrião geneticamente alterado. O que ocorre na prática é uma inversão de valor de resultado. Por quê? Porque quando o embrião vem geneticamente normal, é que eu fico mais preocupado. Davi, agora que eu já não estou entendendo mais nada. Peraí, se eu tiver um aborto e o estudo genético do embrião vier normal, aí que você fica preocupado? Por quê? Porque se ele era geneticamente alterado, você abortou porque ele não iria nascer. Não é culpa sua, não foi seu corpo, você poderia fazer o que você quisesse, não era um aborto passivo de prevenção. E você perdeu porque era um bebê alterado. Agora, quando o embrião vem normal, eu vou pensar, puxa vida, tem alguma coisa com a mulher. Por que ela abortou um bebê que era normal? O que será que aconteceu? E aí eu preciso ficar mais preocupado em tentar entender por quê. E olha que interessante, tem um trabalho que avaliou exatamente isso. Ele avaliou o risco de abortamento, o risco de uma nova perda, de acordo com o resultado genético do embrião do aborto. E olha só que interessante. Essa turma aqui de baixo é quando o cariótipo do feto veio alterado. Então, assim, quando o cariótipo vem alterado, o risco de uma nova perda se mantém. Vejam só, mesmo em relação à idade e número de perdas, é o número de perdas gestacionais. Já tive 2, 3, 4, 5, 6 abortamentos. Mas o problema é o embrião, continua tendo, praticamente se mantendo, o risco de uma nova perda gestacional. A causa, o embrião era geneticamente normal. Olha o que acontece com o risco de uma nova perda. Aumenta. Por quê? Porque quando o embrião é geneticamente alterado, nós sabemos que na grande maioria das vezes essa alteração nós chamamos matematicamente de ao acaso. É aleatória. Há quem diga, é azar. Você ainda tem chance de formar um embrião normal. Nós vamos, daqui a pouco vem a segunda parte, que é o cariótipo dos pais, mas nós sabemos por estudos que quando o problema é genético do bebê, o casal ainda pode formar um embrião geneticamente normal em igual proporção.
E a chance de conseguir chegar no final com um bebê em casa é maior. Quando o cariótipo do aborto é normal, eu fico mais preocupado. Puxa vida, tem alguma coisa por trás. Não quer dizer que se eu fiz um abortamento, 2 abortamentos e o aborto era normal, que o risco já é elevado. Mas quando eu estou falando de mulheres com 2, 3, 4, 5, 6 abortamentos com cariótipo normal, eu estou falando, puxa vida, uma mulher com 6, 7 abortos e todos os bebês eram geneticamente normais, olha o risco de abortamento dela, como se extrapola, chegando perto dos 80%. Entenderam? Então, é possível fazer o estudo genético dos embriões quando ocorre uma perda? Sim. Saiba interpretar o resultado. Porque o que acontece? Quando o casal pega um cariótipo de aborto e lê lá síndrome de Down, síndrome de Turner, síndrome de Edwards, trissomia do 12, 14, 16, alterações, monossomias, o que acontece? Desespero. Meu Deus do céu, agora eu vou ter um bebê com uma síndrome. Não é assim. Isso não quer dizer que o risco de você ter um bebê com síndrome seja maior. Significa que aquele embrião se perdeu por alteração e não há um risco maior de você nascer um bebê com síndrome por conta disso. Agora, quando isso acontece, eu tenho que olhar 2 informações e 2 variáveis. Uma, qual é a idade da mulher? 2, qual é a análise genética do casal? Se eu estou diante de uma mulher de 43 anos de idade e ela tem perdas gestacionais com alteração do cariótipo fetal, gente, está explicado. A idade de 43 anos de idade tem risco de alteração fetal de mais ou menos 70% a 80%. O risco de abortamento vai ser lá em cima, está explicado. É a idade da mulher que está levando a isso. Agora, às vezes, o casal tem um cariótipo alterado. E esse casal, mesmo jovem, tem um risco maior de formar embriões geneticamente alterados. E, consequentemente, mesmo sendo jovem, tem um maior risco de abortamento. E aí vem a segunda discussão, extremamente importante, e agora voltarei a causar polêmicas. A live sobre estudo genético dos embriões foi uma das lives mais polêmicas que eu já fiz, e eu estou adorando isso porque vocês estão aprendendo a receber a verdade. E às vezes a verdade não é tão fácil assim de receber. Então tem casais sofrendo demais porque já fizeram estudo genético, achando que aquilo era a solução do problema, e estão aprendendo que isso não é a solução do problema. E agora eu vou trazer de novo algo extremamente cuidadoso para conversar com vocês sobre se o casal tem perdas gestacionais causadas por embriões geneticamente alterados. Eu posso fazer uma fertilização in vitro com estudo genético do embrião para transferir o embrião geneticamente normal. Isso aumenta minha chance de ter um bebê em casa e diminuir o risco de aborto? Vamos lá, eu trouxe aqui 2 publicações extremamente importantes que vão pautar e vão me ajudar a responder essa pergunta. A primeira publicação que eu quero mostrar para vocês, ela é muito legal. Esse trabalho, ele dividiu 2 grupos. Então é um trabalho que avaliou casais com abortamentos de repetição, casais que tiveram mais de 2 perdas gestacionais, com cariótipo normal, certo? Então o casal não tinha uma doença genética, era um casal geneticamente normal, que teve 2 ou mais perdas gestacionais. Eu queria saber, poxa vida, será que se eu fizer o estudo genético dos embriões, uma FIV com o estudo genético dos embriões, eu vou proporcionar uma chance maior desse casal ter um sucesso? Ou será que eu devo falar para o casal ir para casa e tentar mais um pouquinho e tentar mais uma vez? O que vai dar maior chance de gravidez? Em casa ou com o tratamento? E é isso que o trabalho fez. E ele dividiu 2 grupos. Ele dividiu um grupo que fez fertilização in vitro com o estudo genético dos embriões. 112 pacientes. É um grupo consistente. E o segundo grupo falou assim, não, vocês vão tentar por 6 meses. Então, grupo 1 foi lá, fez estudo genético dos embriões com fertilização in vitro. Grupo 2, 188 pacientes foram para casa para tentar por 6 meses. Quem foi melhor? Vamos aos resultados. Eu adoro isso aqui. Olha como o resultado pode ser entregue de maneira diferente. Eu vou ensinar para vocês o pulo do gato para vocês entenderem como eu consigo usar a ciência para te ajudar ou te atrapalhar. Os casais que fizeram o estudo genético dos embriões e conseguiram transferir um embrião geneticamente normal, tiveram uma chance significativamente maior de ter um bebê em casa. Uma paciente de 35 anos ou mais que fez fertilização in vitro e conseguiu transferir um blastocisto geneticamente normal
teve 59% de chance de nascer um bebê e quem não fez teve 28% de chance. O dobro. Uau! Então fazer o estudo genético dos embriões, para quem conseguiu transferir o embrião, deu o dobro de chance, 59% de chance de nascer um bebê, do que quem tentou em casa por 6 meses. O risco de abortamento, quem fez o estudo genético dos embriões foi de 14%, e quem não fez, quem engravidou em casa, foi de 24%. E aí, todo mundo fala, o estudo genético dos embriões ajuda. Uau, excelente! Então, aumentou minha chance de 28% para 59%, diminuiu o meu risco de 24% para 14%, o risco de abortar. É tudo que a gente quer ouvir. E eu uso essas informações para poder indicar estudo genético dos embriões para poder aumentar a sua chance de gravidez. E esse é o gráfico, ó. Olha só como ajuda. Ó. O cinza clarinho é com estudo genético de embriões. Chance de nascido vivo, de acordo com a idade. Ó. 25 a 29, 30 a 34. Ó. 25 a 29 anos, 30 a 34 anos, 35 a 39, 40 a 44. Chance de nascer um bebê em casa, se transferir o embrião. Chance de ter um bebê em casa, se fizer só simplesmente tentando engravidar em casa. Certo? Chance significativamente maior. Só que aí que entra o cuidado. Isso se você fizer uma transferência com um embrião geneticamente normal. Depois vocês vão lá na live de estudos genéticos dos embriões, não deixe de assistir essa live para entender melhor isso daqui. Vocês vão entender que quando eu quero calcular chance, eu não posso falar sobre taxa de gravidez por transferência. Eu tenho que falar taxa de gravidez por ciclo iniciado. Porque esses casais aqui, muitos deles não transferiram o embrião porque os embriões eram geneticamente alterados. Outros não transferiram embriões porque sequer tiveram um blastocisto para transferir. Então, aqui, para dar essa chance muito maior, ele excluiu o número desse cálculo dos casais que não transferiram. Quando nós queremos avaliar risco, nós temos que avaliar por intenção de tratamento. Eu comecei um tratamento, eu quero saber qual é a minha chance. E eu amei esse trabalho, essa publicação, porque ele também me dá essa informação. E olha só os números que estão aqui embaixo, que eu vou ler para vocês nessa tabela, não vou ficar mostrando porque é difícil de enxergar. Olha só os resultados. Vamos lá. Eu estou falando de um trabalho que analisou estudo genético dos embriões versus tentar em casa por 6 meses naturalmente. Eu mostrei para vocês que casais que fizeram fertilização in vitro e conseguiram engravidar com a transferência que conseguiram transferir um embrião geneticamente normal, teve uma chance muito maior do que aqueles que tentaram em casa naturalmente. E agora, vamos aos números reais, os números que devem ser publicados, quando nós queremos comparar a chance, que é a chance de gravidez se eu iniciar um tratamento. Chance de gravidez para quem fez estudo genético dos embriões, 44%. Chance de gravidez, 44%. Chance de gravidez para quem tentou em casa, 51%. Nascido vivo, na primeira tentativa de quem fez FIV, com estudo genético, 32%. Nascido vivo de quem tentou em casa, 34%. Chances exatamente iguais. Taxa de abortamento do primeiro ciclo, 20% do estudo genético dos embriões. Taxa de abortamentos de quem tentou em casa, 24%. Eu estou falando aqui que fez uma FIV, selecionou o embrião geneticamente, transferiu e ainda teve 20% de risco de abortar. Até gravidez ectópica foi maior de quem fez FIV. Fez 2 gestações ectópicas quem fez, uma quem não fez. E a informação mais importante. Median time to pregnancy. Tempo médio para gravidez. Quem foi mais rápido? Quem foi mais ágil? Quem fez fertilização in vitro para poder chegar a uma gravidez? 6 meses e meio. Demorou entre a consulta e alcançar a gravidez. Média, 6 meses e meio. Quem tentou em casa, 3 meses. Ou seja, esses casais que tinham cariótipos normais e tinham abortamento de repetição tiveram a mesma taxa de gravidez que a FIV, o mesmo índice de abortamento, engravidaram mais rápido e tiveram uma taxa de bebê em casa similar. Diferença, quem fez a FIV gastou alguns $1.000. Se estivéssemos no Brasil, porque ali a chance é acumulativa, teria gastado mais ou menos 30, 40 mil reais, e quem tentou em casa não gastou nada. Então, essa
é a ciência por trás do estudo genético dos embriões para quem tem abortamentos e cariótipos normais. O estudo genético dos embriões ajuda? Ajuda. Agora eu me confundi, Davi. Ajuda. Se você tiver boa reserva ovariana, um bom número de embriões, me der uma chance bem elevada de ter um embrião geneticamente normal nas minhas mãos para poder transferir, como eu mostrei no primeiro gráfico, que é aquele gráfico que mostra as curvinhas, que é esse gráfico aqui, ó. Nesses casos, ajuda. Poxa vida, eu sim vou diminuir o seu risco de aborto, eu sim vou aumentar a sua chance de gravidez e nascido vivo na primeira tentativa, mas não são todos os casos assim. Tem casos em que a mulher tem baixa reserva ovariana, tem uma idade muito avançada e a chance dela proporcionar um embrião euploide no tratamento é pequena. Então o tratamento não proporcionou uma chance maior ou algum ponto positivo para o casal. Então, como eu faço com os casais? Como é que eu converso? Eu falo assim, olha para eles, o abalo emocional é tão grande a ponto de a gente tentar fazer alguma estratégia para tentar, se a gente conseguir alcançar um tratamento com embrião euploide, eu diminuo um pouco sua chance de abortar e aumento a sua chance de ter um bebê. Mas olha, veja esses números, porque se você tentar em casa, você também tem chance. Os casais que estão em casa acham que não vão ter mais chances. Eles acham que em casa não vai dar mais. Isso é mentira. Em casa, as chances se mantêm. Eu trouxe uma outra tabela aqui que é muito importante. Que é essa tabela aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês na tabela invertida. Quem está em casa, esse aqui é o gráfico de chance por perda. Então, vamos falar assim. Eu tenho uma mulher que tem 35 anos de idade, que teve 2 perdas gestacionais. Qual é a chance? Isso aqui é uma publicação, tá? Ele acompanhou diversos casais com diversas idades e calculou o risco da próxima perda, certo? 35 anos de idade, tive 2 abortamentos, se eu engravidar de novo, qual é a minha chance de dar certo? 77%. Se eu tiver 3 perdas, qual é a chance de dar certo? 73%. Se eu tiver 4 perdas, eu perdi 4 vezes, Davi, eu tenho certeza, se eu engravido, eu aborto. Ela engravidou, chance de nascer, 68%. Por que que é fundamental? Não, Davi, mas eu tenho 40 anos de idade. Tudo bem, eu perdi 2 vezes. Chance de ter um bebê de novo se eu engravidar, 69%. Perdi 3 vezes, 64%. Depois eu faço um print dessa tela, eu coloco no Stories. No final da live eu prometo que eu faço isso, aí vocês olham essa tabela com calma. O que eu estou mostrando para vocês é que mesmo mulheres com 4, 5 perdas vão ter uma chance de engravidar de novo e ter um bebê de 50% a 60%. Olha como essa informação é importante, é preciosíssima. Eu vou falar por quê para vocês. Porque tem gente que propõe um tratamento e consegue um resultado. Casais falam assim, Davi, eu tenho trombofilias, daqui a pouco eu vou falar sobre trombofilias. A paciente teve 3 perdas gestacionais e achou alguma trombofilia, usa heparina, engravida e a gravidez evolui. Ela vai jurar por Deus que foi a heparina. Ela vai jurar por Deus que foi a heparina. Quem tira da cabeça dessa mulher que não foi a heparina? Porque quando eu quero avaliar resultado, se um tratamento é eficiente ou não, eu não posso olhar as publicações que não tem grupo controle. Porque tem um monte de tratamento milagroso para aborto que oferece para você 60% de taxa de sucesso, só que 60% de taxa de sucesso é o que a natureza te dá. Não é o que a publicação, ou a intervenção, ou o medicamento, ou a terapia imunológica te dá. Não, a natureza te dá 60% de chance se você engravidar de novo. Então, quando eu vou filtrar uma publicação científica que avalia capacidade ou eficiência da técnica em diminuir o risco de aborto, esse trabalho tem que ter obrigatoriamente o grupo controle. O grupo que tomou o remédio e o grupo que não tomou o remédio. E aí eu comparo os resultados, porque se não tiver grupo controle e falar para mim que deu 60% de taxa de gravidez, eu vou falar, puxa vida, 60% a natureza dá. Será que foi realmente um remédio? Então, eu falei das causas fetais. Eu falei que a grande maioria das perdas gestacionais ocorrem por alterações com um bebê. E falei para vocês como fazer, por que fazer e interpretar o resultado do cariótipo de aborto. E falei para vocês as limitações da fertilização in vitro com estudo genético dos embriões para te dar chance real de conseguir engravidar. Quando eu falei daquele trabalho que tinha resultado de acordo com casais que tinham cariótipo normal, tem uma segunda publicação que tinha casais que tinham o cariótipo alterado. Ou seja,
o casal tinha uma alteração genética que eleva o risco de aborto. Essa alteração eram translocações. Então, translocações são aquelas que o médico olha o seu exame e fala assim, gente, vocês têm uma translocação aqui e a chance de vocês formarem embriões alterados é muito grande, por isso que vocês estão abortando. Então, é muito mais seguro nós fazermos uma fertilização in vitro. Gente, eu falei isso por muito tempo. Eu sou conservador, eu também falo, não estou falando mal de ninguém não, estou falando que esse é o meu discurso por muito tempo. Aí eu achei essa publicação aqui, olha que fantástica essa publicação. Ela fez a mesma coisa que o outro trabalho, pegou dois grupos, tem translocação, ou seja, estou falando de um casal com alto risco de ter abortamentos e alteração genética do embrião, e fez fertilização in vitro, e o outro grupo foi para casa tentar naturalmente por 6 meses. 37 pacientes fizeram fertilização in vitro, 52 pacientes continuaram tentando em casa. E alguns médicos vão falar, gente, que loucura continuar tentando em casa e o risco de nascer um bebê com síndrome nesses casos? Então vamos lá. Quem fez fertilização in vitro, nascido vivo, eu estou falando de um casal geneticamente alterado, fertilização in vitro com estudo genético dos embriões, nascido vivo, 37%. Gravidez em casa, nascido vivo, 53%. Foi muito maior quem engravidou em casa. 53% engravidou naturalmente, nasceu uma criança, e 37% de quem fez fertilização in vitro. Davi, não é possível. Não, isso é mentira. Como assim? Se eu vou fazer uma fertilização in vitro com estudo genético do embrião, vai dar uma chance menor do que engravidar em casa? Assiste a live lá sobre estudo genético dos embriões, depois aí vocês vão entender, porque senão eu vou ficar 3 horas aqui falando. Isso na primeira tentativa. Então, a primeira tentativa, 37% de quem fez fertilização in vitro e 53% de quem tentou em casa. Mas cumulativamente, ou seja, os casais que fizeram várias fertilizações in vitro e os casais que continuaram tentando em casa por um tempo maior. Cumulativamente, quem fez várias fertilizações in vitro conseguiu 67% de taxa de gravidez e nascido vivo. E quem ficou tentando em casa, 65%. O mesmo. Eu estou falando de casais que tinham translocação. Tiveram a mesma chance de nascer fazendo várias fertilizações in vitro ou tentando em casa várias vezes. O que ocorre? O risco de abortamento foi sim maior nos casais que engravidaram em casa, mas eles engravidaram, perderam, engravidaram de novo porque engravidavam rápido e conseguiram um bebê. E o tempo para a gravidez também foi menor. Mas daí vocês vão me perguntar, não, tudo bem, Davi, pode até falar do tempo, da chance de gravidez, mas a minha grande questão é nascer um bebê com síndrome. Eu não quero que nasça um bebê com síndrome. Muito bem, esse trabalho mostrou isso daqui pra gente. Nascidos vivos com síndrome. Os casais que tentaram em casa, dos 52 casais, teve um bebê com síndrome de Down. Então, de todos os casais com alterações cromossômicas que tiveram bebês, teve um bebê com síndrome de Down. Eu estou te falando, a seleção natural é eficiente. O risco existe? Claro que existe. Um bebê teve síndrome de Down. E agora, o grupo que fez estudo genético dos embriões, teve síndrome de Down. Davi do céu. Ele fez estudo genético dos embriões e teve um bebê com síndrome de Down, mesmo tendo feito o estudo genético? Sim. O exame errou? Sim. O exame pode errar? Sim. Vai assistir a live sobre o estudo genético dos embriões e vocês vão me entender. Então, mesmo casais com alterações cromossômicas têm chance de ter um bebê se persistirem, tiverem um emocional bem controlado para saber superar a perda gestacional para poder ir atrás do seu filho. A grande diferença para esses casos de alterações genéticas é a sua capacidade de se reerguer diante de um abortamento e ir à luta para poder encontrar seu filho. Davi, se eu abortar de novo, abortou de novo. Davi, abortamento é sofrido demais. Eu sei, eu já tive um abortamento também. Eu também já tive, eu sei bem, não precisa falar para mim que é sofrido porque eu sei que é sofrido. Só que a diferença está na sua capacidade de se reerguer e seguir em frente porque você tem chances. Mas as chances são pequenas, você tem chances. Mas eu tenho medo de nascer um bebê com síndrome. Esse risco existe naturalmente, esse risco existe fazendo tratamento. A gente pode gastar 50 mil reais fazendo fertilizações in vitro, é possível, a gente pode fazer, gente, eu vou adorar, depois de falar tudo isso, vocês vierem aqui e fazerem uma fertilização in vitro comigo.
Eu tenho pleno conflito de interesse para vocês virem para cá fazer uma FIV comigo nesses casos. Eu vou ganhar bastante dinheiro fazendo isso. Agora, não é isso que eu venho aqui fazer com vocês nas lives. Eu tô aqui para mostrar para vocês que vocês têm capacidade de conseguir engravidar em casa e ter um bebê saudável. E eu posso citar inúmeros exemplos de casais que passaram aqui para fazer isso. Eu só não vou ficar contando histórias agora porque não dá tempo. Então, esse é o ponto em relação à parte fetal. Para mim, essa é a parte mais importante da live. Eu vou para a segunda parte agora. Davi, mas tem causas maternas. Eu quero saber agora sobre trombofilias. Eu quero saber o que eu posso fazer para prevenir um novo aborto. Quais são as causas comprovadas maternas de aborto? Comprovadas. Causas uterinas e anatômicas. Alterações millerianas, útero bicorno, útero de Delfo, unicorno, septado. Miomas, sinéquias. Então eu tenho mioma dentro do meu útero, lá dentro do útero, aumenta o risco de aborto, comprovado. Pode tirar, vale a pena. Eu tenho sinéquias lá dentro, eu tenho cicatrizes dentro do meu útero, pode tirar? Sim, aumenta o risco de aborto. Eu tenho alterações millerianas, aí um pouquinho mais complexo, não dá para tratar isso, mas aumenta o risco de aborto. Causas uterinas, comprovado. Trombofilias. A única trombofilia com consenso de que leva à perda gestacional referente é a síndrome do anticorpo antifosfolípide, SAF. Essa é a única trombofilia que ninguém discute se aumenta ou não aumenta risco de aborto. Tem SAF, tem maior risco de aborto, tem que usar heparina e AS para tentar diminuir. Comprovado, indiscutível. Qual o cuidado? Saiba dar o diagnóstico de SAF. Anticardiolipina, anti-beta-2-glicoproteína, anticoagulante lúpico, 2 exames com intervalo de 2 semanas, altos títulos maior do que 40. Então, cuidado para não dar o diagnóstico de SAF errado. Então, síndrome do anticorpo antifosfolípide é a única consensualmente comprovada que leva a risco de aborto. Então, quando vocês falarem para mim, falam, Davi, eu tenho trombofilias. Eu vou perguntar, você tem SAF? Eu falo, não, eu tenho uma alteração na metileno. Gente, você não tem trombofilias, desculpe. Você não tem. Falou em metileno, você não tem trombofilias. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Então, causas que levam ao abortamento comprovadamente, cientificamente comprovado. Alterações anatômicas do útero, síndrome do anticorpo antifosfolípide e alterações metabólicas e hormonais, como disfunções tireoidianas, diabetes mellitus da mulher, então doenças endócrinas e metabólicas comprovadas. Essas são as 3 condições que são comprovadas que levam a perdas gestacionais e devem ser tratadas. Se eu tenho uma alteração anatômica, eu vou tratar. Como é que eu sei se eu tenho mioma lá dentro? Ultrassom transvaginal, ultrassom 3D, ressonância, esteroscopia. Então, tem exames que o médico vai pedir para tentar avaliar se está tudo bem com a cavidade uterina. SAF e alterações endócrinas metabólicas. Poxa vida, eu estou com uma paciente totalmente descontrolada metabolicamente, uma tireoide, obesidade. Às vezes eu quero usar heparina, mas a mulher não se cuida na alimentação. Então, assim, essas são as 3 causas comprovadas de aborto. E aí tem aquelas que estão em fase de comprovação, que a ciência está lutando para tentar comprovar, está lutando para tentar comprovar se funciona ou não funciona. E aí entram as trombofilias hereditárias. Fator 5 de Leiden, gene da protrombina, proteína S, proteína C. São outras trombofilias que não têm um consenso acadêmico ainda de que levam a perdas gestacionais. Tem trabalhos que defendem que sim, tem trabalhos que defendem que não. O uso da heparina é comprovado ainda em poucos casos. Aquelas que estão mais avançadas, que a gente realmente acha que pode levar a abortamentos, é o fator 5 de Leiden e o gene da protrombina. Essas duas, ainda em fase de discussão, mas estão mais avançadas. A proteína S, a proteína C, as outras trombofilias, gente, essas publicações que eu estou falando, que tem chance de gravidez elevadas sem fazer tratamentos, desconsidera tudo isso. Eu vou te dar um dado que não é uma opinião minha. A Sociedade Americana de Reprodução Humana, a Sociedade Europeia de Reprodução Humana, ou seja, toda a Sociedade Europeia de Reprodução Humana, aqueles que são detentores das maiores publicações, não recomendam pesquisar trombofilias hereditárias,
que são essas, fator 5, proteína C, proteína S, gindaprotrombina, antifosfatidilcerina, antifosfatidilmetanolamina, eles falam assim, não é nem para pedir o exame. Por quê? Porque eles são sistemáticos, eles falam assim, não tem comprovação. E é por isso que o seu ginecologista fala uma coisa, o médico especialista em reprodução fala outra. Aí vai um, fala uma coisa, vai outro, fala outra coisa. Por quê? Porque não tem consenso. A maioria das publicações sobre essas trombofilias mostra que usar a heparina e tratar essas trombofilias te dá uma chance tão boa quanto se você tivesse engravidado naturalmente. Eu já te dei as chances que eu já te mostrei se você engravidasse naturalmente. Essas publicações falam pra gente que o uso da heparina seria bem indicado em apenas 3% dos casos. 3% dos casos realmente a heparina teria benefício. Os outros não. E olha o que a gente está usando de heparina hoje, é muito. Mas Davi, não tem que usar... Eu estou falando assim, eu também uso heparina em alguns casos. Eu também acho que tem que individualizar o uso. Mas saibam que, na verdade, a gente não sabe. Usar heparina, então, de forma empírica, eu vou usar para ver o que acontece? De jeito nenhum. A heparina também tem riscos. Então, não usem de forma indiscriminada, porque senão nós podemos ter, inclusive, problemas gestacionais por conta dela. Então, cuidado quando vocês falarem para mim que tem trombofilias. Porque eu vou te perguntar qual trombofilia e aí nós teremos que ser muito cuidadosos, porque a ciência comprovada é essa. A única trombofilia comprovada é SAF. As outras a gente vai avaliar muito caso a caso. Porque, poxa, nunca teve trombose, não tem o fator... A sociedade britânica de reprodução humana é aquela que valoriza um pouquinho mais as trombofilias. Em casos em que há perdas gestacionais tardias, geralmente a gente pensa em trombofilias, não aquela perda precoce, eu estou falando aquela perda, puxa, eu vi o coraçãozinho do bebê e de repente perdi. O que aconteceu? Sabe essas perdas mais tardias? Ou em caso de trombose anterior. Aí sim vai valorizar essas outras trombofilias hereditárias, porque senão a sociedade britânica, que é um pouquinho mais incisiva no uso, só nesses casos utiliza. Então, trombofilias, apenas síndrome do anticorpo antifosfolípide, e as outras devem ser muito cuidadosamente estudadas caso a caso. Vou falar agora de imunologia. Nossa, que terreno! O que acontece? Meu médico estudou as células natural killer. Gente do céu! Se eu falar para você que eu vou colocar um embriãozinho do lado de uma célula natural killer, você vai falar, que jeito, não dá para engravidar do lado de uma célula natural killer. Qual é o problema? As células natural killer do endométrio são fundamentais para a implantação. Elas têm que estar lá. Elas têm que estar lá para proporcionar chance de gravidez. Porque se não estiverem, dificilmente o casal engravida. Porque a célula natural killer do endométrio é diferente da célula natural killer do sangue. São células completamente diferentes, só que algum louco deu o mesmo nome. Não podia ter dado o mesmo nome. São células diferentes, elas têm propriedades imunológicas diferentes. A célula natural killer do sangue, ela ataca os invasores. A célula natural killer do endométrio é tolerante, ela é permissiva para a implantação do embrião. Então, quando nós identificamos células natural killer, elas têm que estar lá. E aí tem os trabalhos que mostram o desbalanço das células natural killer. Olha, tem, mas tem a mais. Tem, mas tem células do padrão periférico. E aí são os casos em que se discute o uso de imunoglobulina e intralípide. Nossa, tem um desequilíbrio das células natural killer. Vamos tentar usar imunoglobulina? Vamos tentar usar intralípide? Então, primeiro cuidado, não me fale que tem células natural killer se você colheu o exame de sangue. Colheu as células natural killer errado. Você tem que ter feito uma biópsia do endométrio para poder me falar isso. E aí, tendo analisado essa biópsia, nós vamos avaliar ou não intralípide e imunoglobulina. Qual é o problema desses dois? Não tem evidência. As publicações mais recentes, as revisões sistemáticas, mostram que elas proporcionam a mesma chance se você tivesse engravidado em casa sem fazer nada. E aí é algo que ainda é novo, está evoluindo. Eu uso intralípide para alguns casos, então assim, eu acho que dá para individualizar a sua indicação, mas tomem cuidado, também não é um medicamento inócuo. Risco-benefício, risco-benefício, risco-benefício. Tem gente que vai falar para vocês que aquilo de jeito nenhum, intralípide, isso é um absurdo. Por quê? Porque ele está pautado na literatura que mostra que não proporciona chance maior do que se você engravidar naturalmente. Davi do céu, agora não está sobrando mais nada para eu fazer para conseguir engravidar. Então, trombofilia, já falei do uso limitado da heparina. Imunologia, já falei, tome cuidado.
tem que ser uma biópsia, tem que ver, intralipid e imunoglobulina tem as suas limitações. E aí, depois vem também a parte masculina. Poxa, se eu perdi, a culpa é da mulher. Se engravidou, o marido estava bom. Não! Existem casos em que há alto grau de fragmentação do DNA do espermatozoide e aquele espermatozoide que engravidou levou ao maior risco de abortamento. Isso é uma ciência nova também. Puxa vida, é verdade. Não esqueçam de avaliar o marido nos casos de abortamento. Porque, às vezes, os seus hábitos de vida, a sua obesidade, o seu tabagismo, as suas doenças, os remédios que ele toma, levam a maior fragmentação do DNA espermático e aumenta o risco de aborto. Eu tenho uma paciente que teve vários abortamentos e o marido não se mexia. Estava lá, gordão, não se cuidava, não parava de fumar, e a paciente abortando, e a culpa era dele, certo? Então, o teste de fragmentação de DNA de espermatozoides em caso de abortamento é recente, precisa de mais publicações, mas é algo que a gente cada vez mais vem valorizando. O que nós devemos fazer? Mudar hábitos de vida. Isso é consenso. Mude os hábitos de vida da mulher e do marido. Coloca seu marido para ficar fitness também. Controla a dieta dele se você tem abortamento e repetição, porque muitas vezes o problema também pode estar com ele. Tá bom? Chama ele aí na sala e puxa a orelha dele. Então, resumindo, o que é comprovadamente eficiente e deve ser investigado em causas maternas em caso de abortamento e repetição? Patologias uterinas, miomas submucosos, olha a localização do mioma, miomas submucosos, sinéquias e alterações millerianas, útero bicorno, de Delphi, unicórnio e septado. Alterações uterinas, SAF, síndrome do anticorpo antifosfolípide, alterações tireoidianas e metabólicas da mulher. Isso tem que ser feito, tem que investigar para quem tem 2 ou mais perdas. O que pode talvez ser feito, tem que individualizar com muita parcimônia na indicação. Teste de fragmentação de DNA, trombofilias hereditárias. Então, assim, quando for pedir, conversa com o paciente. Biópsia do endométrio para avaliar a parte imunológica. Então, tem uma transição científica. Terão aqueles que vão falar a favor, terão aqueles que vão falar contra. E o que não tem nada a ver, alterações na metileno tetrahidrofolato redutase. Não tem nada a ver. Quando eu quero avaliar isso, eu quero avaliar a hiperhomocisteinemia. Eu tenho que avaliar, então, hiperhomocisteína também é uma das causas de abortamento. Então, pode avaliar a hiperhomocisteinemia. E aí sim, você fecha a investigação das partes femininas, certo? Você que tem abortamento precisa muito mais disso aqui do que de um médico, certo? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque em 60%, 70% das vezes nós vamos pedir vários exames e não achamos nada. Se você tiver a cabeça no lugar e entender que você ainda tem chance, você pode ser mãe. Não desista, vá atrás do seu sonho, continue tentando e procure o equilíbrio emocional para saber superar rapidamente a sua perda gestacional para que você possa ter uma nova gravidez e aí sim ir atrás do seu filho.